Segunda leitura. Livro do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que se tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente, então, vomitou como que um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. Antes da aparição da mulher, o Apocalipse narra a abertura do santuário de Deus no céu e uma série de efeitos consequentes à visão da esfera celestial: relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e tempestade de granizo. Esses fenômenos naturais acompanhavam as teofanias no Antigo Testamento. O texto quer mostrar que algo divino está se manifestando. Então, aparece nessa dimensão transcendental um grande sinal. O autor usa esse termo para evocar feitos maravilhosos ou estupendos. Do mesmo modo, o livro do Êxodo falou dos sinais que Deus realizou para o povo na saída do Egito. Uma mulher surge gloriosa, com características celestiais e divinas, pois estava ornada de astros, vestida com o sol, possuía a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, e gritava por causa das dores de parto, tal como a descrição de Gênesis 3, pois estava sofrendo com o trabalho de dar à luz o Messias. Em contrapartida, aparece outro sinal no céu, contrastando com o anterior: uma hostilidade, uma adversidade, um grande dragão avermelhado como fogo. Quando esse dragão percebeu que tinha sido derrotado por Miguel e expulso para a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Deus, porém, age, protegendo a mulher e dando-lhe asas de águia, como aquelas com que Deus levou o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Então, a hostil serpente vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. Conforme o contexto histórico do livro, isso diz respeito ao Império Romano, que perseguia a Igreja a fim de eliminá-la. De maneira semelhante, o Egito perseguiu o povo de Israel, e o profeta Isaías comparou os ataques dos assírios com as águas invasoras do rio Eufrates. Contudo, a terra veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão, ou a serpente, tinha vomitado. Assim, esperava-se que as perseguições do império contra os cristãos iriam cessar. Deus é fiel aos seus eleitos e não os abandona. As adversidades têm limites. O amor de Deus pelo seu povo é sem fim. A mulher do Apocalipse representa a comunidade de fé perseguida pelo Império Romano, a qual, porém, confia em Deus e experimenta sua ação providente contra as perseguições. Desse modo, vê-se na mulher do Apocalipse a mãe de Jesus, como parte dessa comunidade que espera e acredita que o contexto de sofrimento e injustiça
terá um final em breve. Que ela rogue por nós e por tudo que passamos no momento presente.